Bem-vindos ao Clube Geek Show, o programa do Clube Geek. Eu sou o Daniel, estou aqui com o Gui e com a Sara. Ora, digam lá. Olá! Olá pessoal, Olá, olá, como estão vocês? Está tudo bem? está tudo bem? Tudo andando. Sim, senhor. Estamos aqui, Isso é que é preciso. estamos aqui um bocado com umas sinusites, portanto a voz não está a melhor, mas E está a Estamos nevar lá todos. fora. é Estamos verdade, todos. está a nevar hoje. Está a nevar, pois. Aqui também o inverno chegou, quase em março, mas chegou finalmente. Bom, vamos então aqui avançar com o programa, com o episódio de hoje, que é sobre A Forma d'Água, do Guilherme Del Toro, que está nomeado para melhor filme, e ele também está nomeado para melhor realizador. Aliás, é o filme com mais nomeações este ano, Exato. A Forma d'Água. É verdade. E depois também, se houver aqui um tempinho, também vou fazer aqui uma passagem pela carreira do Del Toro, também é muito interessante. Mas pronto, eu já falei muito sobre A Forma d'Água aqui nos episódios anteriores. O que é que vocês acharam do filme? Assim muito no geral. Eu acho que é um filme muito, muito bom. É um filme muito bonito. Eu acho que é um filme muito coerente, com uma estética muito própria. E eu acho que se calhar é o meu filme preferido do Guilherme Del Toro. Acho que é um filme muito Ok. bem conseguido e merece as nomeações. Ok. Eu concordo, também acho que é definitivamente um dos melhores filmes do Guilherme Del Toro. É uma história original, muito invulgar, com personagens igualmente invulgares. O tom e o ambiente e a atmosfera estão muito bem construídos, mas sobretudo a narrativa e o desenvolvimento das personagens está muito particular, muito bem caracterizado e eu gostei imenso deste filme. Sim, eu também gostei muito. Há muitas pessoas que criticam a facilidade, porque assim, portanto, nós temos um bunker militar, né? Pronto, não é? Com experiências ultra secretas, e muitas pessoas criticam o facto de ser muito fácil entrar nesse bunker, ou ser muito fácil as mulheres da limpeza terem acesso às experiências, né? E o que eu costumo dizer às pessoas é que o Guilherme Del Toro aqui está a trazer um bocado a vibe dos filmes dos anos 60, 50, 70, né? Que eram filmes muito mais ligeiros do que há agora, portanto havia ali uma ligeireza. Sim. E eu acho que isso também puxa muito para esse lado, o facto de haver essa facilidade para a história andar e de não haver assim grandes constrangimentos no argumento. O que é que vocês acham? Isso a mim não me chateou de forma alguma durante o filme. Sim, a mim também não. Mas pronto, algumas Yeah. pessoas realmente notaram isso. Sim. Não, eu percebo, eu acho que tive esse pensamento enquanto estava a ver o filme, mas não me chateou de maneira nenhuma. Eu sinto que eles tiveram a preocupação de dar alguns pormenores no quais a personagem principal, a Eliza, está atenta, portanto, às câmaras de segurança. Exato. E eles têm todo um plano, todo um heist, so to speak, planeado para conseguirem o objetivo. E eu acho que isso, para mim, funcionou perfeitamente. Para mim também, não é esse género de pormenor que me incomoda quando eu estou a ver um filme, mas faz-me lembrar especificamente num dos livros do Richard Feynman, que foi um astrofísico dos anos 40 e 50 e 60, foi o Neil deGrasse Tyson da geração Da dele, altura. em que ele escreveu um livro muito giro chamado Deve estar a brincar, professor Feynman, em que ele contava como quando estava a trabalhar para o governo norte-americano a desenvolver as bombas atómicas durante a Segunda Guerra Mundial, que a segurança nesse género de instituições, de lugares militares, também era péssima. E ele escreve Exato. várias vezes no livro que andava pelos gabinetes dos colegas a arrombar-lhes as secretárias só para mostrar o quão fácil era, de facto, roubar essas coisas. Portanto, Exato. esta aparente falta de segurança que é demonstrada no filme É muito da altura. é muito da altura, né? provavelmente até Exato. é mais parece-nos estranho, mas era uma coisa que provavelmente até seria razoável para aquela época. Exato. Bom, nós temos aqui uma criatura, portanto, é Guilherme Del Toro, né? Portanto, tem aqui uma criatura ou algo paranormal envolvido.
o que eu gostei mais, obviamente, isso é a parte central do filme, que é o romance entre a humana e o monstro, podemos dizer assim, que está tão bem desenvolvido e tem uma delicadeza tão grande, É. um detalhe tão grande, que tu esqueces que são duas espécies diferentes, não é? Sim, Tu esqueces que há algo ali que é errado, porque, não sei, biologicamente poderá ser algo errado, percebes? sim, Mas sim. está tão bem feito, está tão É, simples, tão humoroso, não é? é, Tu esqueces essas coisas todas. está muito, muito sensível, sem dúvida. Concordo. Gosto particularmente da maneira como ele vai caracterizando o monstro ao longo do filme. Porque ele nunca cai na facilidade de mostrar o monstro a fazer coisas obviamente boas ou obviamente más. Exato. Há sempre uma ambiguidade naquilo que ele faz, há sempre espaço para interpretarmos aquilo que o monstro está a fazer. E isso leva ao crescimento dessa relação de uma maneira muito, muito natural. E sobretudo, acho eu, prende-se muito com a interpretação do Doug Jones, que é o ator que está caracterizado. Ele já trabalhou com o Guilherme Del Toro noutros filmes, especificamente nos Hellboys. E acho que grande parte do sucesso desta personagem do monstro vem da interpretação do Doug Jones, que é extremamente específica e muito milimétrica. Ele tem sempre uns movimentos muito fluidos e consegue transmitir uma fragilidade e vulnerabilidade com a menor das expressões faciais ou dos movimentos de cabeça. Exato. Sim, aliás, nós podemos dizer que o Andy Serkis é o rei do motion capture, né? E podemos dizer que eu acho que assim do nome. Doug Jones. Que o Doug Jones é isso mesmo. É o rei destas criaturas vestíveis, podemos dizer assim, né? Nestas criaturas caracterizadas, porque ele realmente nestas criaturas ele consegue ter uma expressão que outros atores não conseguem passar. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E nota-se muito quase que se nota, portanto, as feições dele nas criaturas, que é interessante. Sim, ele tem uma força de interpretação que passa pela maquilhagem e passa pelo látex e por tudo o que ele usa, né? É, que exato. É muito interessante. Exato. É muito interessante. Eu lembro-me Diz-me. em particular de uma daquelas cenas iniciais em que o monstro está a tirar os ovos e o Doug Jones faz um movimento com a mão que é que não é nada aquilo que uma pessoa normal faria, de levantar a mão e pegar naquilo. Ele curva a mão de uma maneira lindíssima antes de pôr os dedos de uma maneira muito gentil por cima do ovo e roubar. E é esse género de detalhezinhos que dão personalidade a um monstro que de outra maneira não tem grande expressão facial. Exato, sim. Eu gostei muito do que tu disseste ainda há pouco, que é o filme nunca caracterizou o monstro como sendo mau ou sendo bom, porque o monstro é um monstro, é ele. E nós vimos isso muito com a cena do gato, não é? Exato. Aquilo não foi algo mau que ele fez, ele não foi agressivo, simplesmente é como ele é, não é? Portanto, Sim, é selvagem. Exatamente, é a forma dele ser, não é? Não quer dizer que seja errado ou certo. Mas eu acho que esse aspecto em particular pega num dos temas centrais deste filme, que é a aceitação da diferença e a aceitação do outro pelo que ele é e não por aquilo que devia ou deixa de ser. Sim, sem dúvida. E isso Exato. está presente não só relativamente ao monstro, mas relativamente às outras personagens também. E principalmente à personagem principal, a Liza. Sim, mas também eu gosto muito das personagens. Sim. Mas esse tema da aceitação está talvez demasiado evidente, porque tu tens uma surda, né? Aliás, mentira, tens uma muda, né? Sim. Tens um gay de idoso, podemos dizer assim quase, né? que é muito raro até os gays serem representados assim, por algo, uma pessoa tão velha, o que é bom porque é normal acontecer. Isso, exato. Pronto, isso existe, né? Principalmente também inserido naquela altura também foi muito interessante. Tem desenvolvido essa personagem e depois tens a negra. Portanto,
aquele trio, não é? Que é muito estigmatizado, ou era, ou pronto. Também traz muito essa aura da aceitação e tudo mais, portanto, não é só o monstro, são todas as personagens. Sim, sim, sim. Mas lá está, mais uma vez. E curioso que depois tu tens. Desculpa, Gui. Diz. Depois tu tens depois o branco, não é? Que é o arquétipo dos clichés todos e do vilão clichê, estás a perceber? Traz muito essa aura do. Ok, então o que é diferente é o foco do filme, e o que é diferente é que triunfa, percebes? Sim. Muito essa aura. Eu gostei muito, muito, muito da caracterização do vilão. Sim. A personagem do Michael Shannon. Interpretada pelo Michael Shannon, no Strickland. Gosto imenso da volta que eles dão à personagem, porque, como tu dizes, ele é o vilão clássico, ele é o grande antagonista do filme, e ele representa o homem ideal dos anos 50, 60 na América. Sim. Ele é alto, é louro, tem os olhos azuis, conduz o Cadillac, tem a mulher e os 2 filhos. Tem aparentemente tudo o que se pretendia naquela altura. Exatamente. Tem o sonho americano. Tem o sonho americano. Sim. É isso. E, no entanto, isso não impede que ele seja uma pessoa horrível. Exato. E acho que isso é uma desconstrução dessa caricatura, desse homem, muito interessante. E mais uma vez, é extremamente relevante com o ambiente que temos atualmente. Sim. E o vilão... Sim, diz. Diz, Sara. Não, só ia dizer que o vilão é muito interessante também porque nós vemos as motivações dele aparecerem ao longo do filme. Portanto, não é algo que ele já tinha à partida. Ele vai ganhando cada vez mais raiva, cada vez mais, Exato. mais vontade de se vingar com tudo o que acontece, com pequenos pormenores no filme, como o facto da criatura lhe ter tirado 2 dedos, do crash do carro. Vai tudo acumulando. Vai tudo acumulando lentamente até que ele explode e ele quase que tem tipo um breakdown. Eu acho que ele tem mesmo um breakdown pela altura do final do filme. Quer dizer, ele arranca os próprios dedos para intimidar a personagem da Octavia Spencer. Mas sim, é exatamente isso. E lá está, esse é um dos detalhes que eu acho que faz com que este vilão seja muito mais interessante do que o vilão clichê. Ele não é um vilão clichê no sentido em que o filme dá-te a entender aquilo que o vilão tem a ganhar e tem a perder. Eles explicam-te que, não, este vilão, apesar de estar claramente em vantagem em relação aos nossos protagonistas e apesar de ser uma ameaça terrível aos protagonistas, ele na realidade ele quer acabar com este problema que tem para poder sair dali com a família, para poder finalmente reformar-se. Portanto, ele tem coisas a ganhar e tem coisas a perder. Não que isso te gere necessariamente empatia pelo vilão, mas faz-te perceber realmente o quão perigoso ele é, porque explicam-te o quão motivado ele está para obter o seu próprio objetivo. Sim. E isso é muito interessante, é uma maneira muito engraçada de construir um vilão. Sim. E bem, eu pessoalmente, a minha personagem favorita do filme foi mesmo o Giles, do Richard Jenkins. Sim. Lá está, o gay de meia idade, porque lá está, todas as personagens estão muito bem construídas, talvez à exceção da personagem da Octavia Spencer, que é assim um bocado mais secundária, mas eu gostei muito da personagem dele porque traz um lado que nós não costumamos ver associado aos anos 60, né? Que é um gay de meia idade. Sim. E traz toda a desgraça associada à personagem dele. Portanto, é uma personagem que não teve uma vida fácil, é uma personagem que nunca encontrou a felicidade ou o amor, mas continua a ser muito, muito fiel a si próprio e até muito feliz no dia a dia. Portanto, eu gostei muito dessa caracterização. Sim, eu concordo. Há por exemplo, o facto de nós nunca percebermos exatamente
porque é que ele foi despedido da empresa em que trabalhava. Sim. E isso ser simplesmente deixado. Isto aconteceu, não sabemos exatamente porquê. É uma daquelas perguntas por responder que dão imensa à personagem, que lhe dão imensa história e personagem. E nós notamos também, pelo menos eu notei isso, que a personagem dele partilhou ali algum passado romântico com a personagem da empresa. Pelo menos deu muito essa vibe. Sim. O que aumenta ainda mais a desgraça, digamos assim, do que aconteceu, né? Porque ele perdeu o trabalho, talvez perdeu o namorado ou o amante, né? Exato. Não sabemos. É muito interessante vermos esse olhar inserido nos anos 60. Eu gostei muito dessa parte. Dessa personagem. Concordo. Também, eu também gostei bastante da Octavia Spencer, e não sei se estou a pronunciar isto corretamente, do Michael Stuhlbarg. Stuhlbarg. Ele fez um grande papel. Grande papel, gostei muito da personagem dele. Lá está, eu gostei muito das cenas de heist, espécie de heist deste filme. Acho que quando essas personagens todas se juntaram, it just kind of, tipo, encheu-me o coração. Sim. E a personagem da Sally Hawkins é tipo, oh my god. É assim, não é à toa que ela está no meio da Oscar, né? Exatamente. Ela faz um grande papelão. Ela faz um papel fantástico. Eu acho, pelo menos dos filmes que eu já vi dela, o papel da vida dela, até agora. Há a cena em que ela está a implorar ao Giles para ajudar a salvar a criatura do lab, e as expressões dela, tipo, deu-me arrepios, a sério. Completamente. Ela a implorar mesmo, mas sem dizer nada. My God, like, god damn. E aquela parte também que o Giles, ou Giles, eu não sei como é que a personagem... Giles? Giles? I don't know. I have no idea. Eu acho que é Giles. Giles. Quando ele recusa ajudá-la a resgatar a criatura, e ele diz que a criatura não é humana. Sim. E ela diz, mas tipo, eu não falo, também não sou humana. Exato. Né? Sim. Tipo, se formos por aí, eu também não sou humana, também não sou normal, né? E também nós podemos dizer, ok, Gil, tu também não és considerado normal, portanto, nos anos 60, né? Sim. Tipo, também, percebes? Portanto, Sim. E o Justo também um bocado, ele refletiu e realmente também viu isso, a criatura é igual a mim, é marginalizada, Sim, exato. não é dita como normal, não é? Portanto, realmente eu vou ajudar. E com todas essas nuances no argumento foram muito bem metidos. Sim, concordo. Como estás a dizer, há imensos detalhezinhos que dão essa profundidade às personagens, que compõem o tema, e o tema é explorado de várias maneiras diferentes através das várias personagens, inclusivamente a personagem do Michael Stuhlbarg, como estávamos a falar há pouco, que é o Dr. Hofstetler. Ele é mais uma personagem fora, que não é aceita. Ele é o comunista. Exato. No meio daquilo tudo, é o espião que não é aceito nem pelos americanos nem pelos próprios... Aliás, ele é duas coisas. É o comunista e o russo, né? Que não é aceito pelos americanos, e é o cientista que não é aceito pelos militares. Exato. Portanto, ele é ali um 2 em 1. Mas agora mantém-se aqui uma pergunta no filme, né? Uma pergunta muito, muito pertinente. No final, ela realmente morreu ou ganhou Gelras e viveu feliz para sempre com o monstro? É assim, eu assumo, como o filme acaba, que ela transformou-se na mulher peixe. I don't know, não sei. Eu acho que o fim é deixado propositadamente ambíguo. Sim, é aberto. Porque a história está a ser narrada pelo Giles. Pelo Giles. Ele diz... aliás, a história está a ser narrada pelo Giles. Ele não é um narrador necessariamente confiável, porque, como ele diz ao início, ele vai contar a história da maneira como se lembra dela,
e a verdade é que ele, do lugar de onde estava, não podia ter visto o que é que aconteceu depois deles caírem à água. Yeah. E a maneira como eu interpreto é que aquele fim que nós vimos dela a desenvolver as guerras é mais o wishful thinking da sim. parte dele. Exatamente, eu Sim. também achei isso. Foi essa a minha... Porque ele até diz, eu não sei o que aconteceu, mas a meu ver, ou algo assim, a meu ver, o que eu deixava que acontecesse era isto. Portanto, e esse pedaço de diálogo, de fala, deu-me a entender que realmente ela morreu. Até porque o monstro mostrou ter poderes, mas não ter poderes de transformar uma pessoa. Entendes? Sim. Portanto, como é que ela iria ganhar Gellers assim do nada? Exato. Sim. Mas, no entanto, há também aqui uma data muito mistério à volta da própria personagem da Eliza. Exatamente. Sim, dela. sim, que Sim, não sim. foi... Que não, as respostas não recebemos as respostas no filme. Portanto, eu mais para o fim do filme estava a pensar: será que ela já tinha sido atacada por um monstro peixe e ficou sem voz por causa disso? Porque pareceu que foi isso que ele fez ao vilão, ao Strickland. Mas depois no fim pensei, eles não responderam a isto propriamente, portanto muito provavelmente não foi isto que aconteceu. Mas por acaso queria-vos lançar essa pergunta: o que é que vocês acham que aconteceu à personagem da Eliza? O que é que são aqueles arranhões que ela tem no pescoço que fizeram com que ela ficasse sem voz? Opa, é assim, eu já vi o filme há algumas semanas. Aqui em Portugal já estreou há algumas semanas. Pá, eu não tinha o filme tão presente. Mas o que eu me lembro, ou melhor, a impressão que eu tenho é que no filme meio que ficou subentendido de que ela nasceu realmente com voz, mas foi atacada ou algo e ficou sem voz. Porque esses traços que tu vês no pescoço parecem ser traços para cortar as cordas vocais ou algo assim, percebes? Sim. Não sei, eu fiquei com a impressão que o filme meio que subentendeu, meio que disse isso. Mas não sei, vocês que viram há menos tempo do que eu, talvez tenham outra visão, não sei. O que é que vocês acham? Eu pessoalmente não sei. Eu não faço necessariamente a relação entre as cicatrizes e o facto dela ter perdido a voz. Não sei se as duas coisas estão relacionadas, se uma causa ou outra. Mas então porquê que ela tem os arranhões? Eu acho que isso é para gerar na personagem mais mistério e para lhe dar a ela própria uma espécie de misticismo que ela já possui antes desta história toda com o monstro. Porque ela própria parece ter uma relação com a água ainda antes de conhecer o monstro. Exatamente. Porque nós vemos-la no início do filme, quando eles mostram a rotina diária dela, vemos que ela se põe dentro d'água para se masturbar. E dizem que ela foi encontrada num cesto à beira do rio. E isso, mais uma vez, é uma imagética muito, muito bíblica. Foi assim, que eu não me engano, que o Abraão foi encontrado pela rainha do Egito. Sim. E não há falta de outras imagéticas e outras temáticas bíblicas neste filme. O Strickland está sempre a insistir na história do Sansão e da Dalila. Sim. Portanto, é muito interessante especular o que é que terá acontecido e porquê é que aconteceu e o que é que aconteceu, mas eu acho mais piada, mais uma vez, gosto mais da pergunta não respondida do que respondida. Sim. Concordo contigo, sim. Fica muito mais giro ficarem aberto. Sim, eu também gosto. E cada um fazer o final que entende. Aham. Agora aqui uma pergunta aqui para terminarmos aqui a discussão do filme. Agora que já viram, a vosso ver, o filme tem alguma chance de ganhar alguma categoria nos Oscars? Epá, eu agora não tenho... Sorry, o meu gato está, o nosso gato está going crazy. Eu agora não tenho presente todas as nomeações
para o Shape of Water? Temos aqui a nossa Opa, frente. vamos ver, olha, vamos ver melhor filme, melhor realizador e melhor atriz. Vá. Yeah. Eu acho que o argumento também está para argumento, não está? Acho que também está para argumento. Portanto, está para filme, realização, Sim, original música, screenplay. fotografia. Exatamente. Então, foquem-se nesses 4. Portanto, filme, realizador, atriz e argumento. Eu acho que atriz, sim. E argumento também. Opa, eu diria maioritariamente talvez o production design. Portanto, direção de arte. Direção de arte acho que é um dos melhores nomeados. Não me lembro da outra lista, mas sim. E atriz. Esses são os meus 2 picks. A atriz a atriz eu acho que eu continuo a achar que vai mais para a Saoirse. Sim, também acho que sim. Provavelmente eu acho que a Sally Hawkins não vai ganhar. Possivelmente não, mas agora, entre realizador e melhor filme, é um bocado difícil dizer. Honestamente, acho que vejo com mais facilidade o Shape of Water ganhar o melhor realizador e depois o Get Out ganhar o melhor filme do que ao contrário. Ei, rapaz, mas o que é que estás a dizer, rapaz? O que é que estás a dizer? Get Out, melhor filme? Get Out, melhor filme. Não te surpreendas se isso acontecer. Não me espantava nada. Bom, a discussão dos Oscars é para a semana. Portanto, vamos aqui já apoio de parte, ok? Mas olha, a meu ver, eu concordo contigo. Acho que ele tem de todas as nomeações, pelo menos as artísticas, não as técnicas, pelo menos as artísticas, eu acho que a mais provável é que ele ganhe como realizador. sim. E acho que merecia. Não tanto por este filme, mas pela carreira dele, acho que merecia ganhar. Como filme, não sei, porque não é um filme típico de ganhar Oscars. Mas como realizador, assim, lá está, ele ganhou o Globo de Ouro, mas pronto, os Globos de Ouro também eles dividem os filmes em drama e comédia, né? Portanto, não sabe como é que vai ser aqui nos Oscars. Mas acho que vai estar muito entre A Forma d'Água e o Lady Bird. Lá a ver até quem é que vai ganhar. Mas acho que está muito entre esses dois. Yeah. Também acho. Também me cheira que sim. Bom, vamos então aqui fazer aqui vamos aqui passar um bocado pela carreira do Guilherme Del Toro, porque é interessante e já que ele agora está nomeado para os Oscars, vamos aqui falar muito sobre o seu percurso, desde o México até Hollywood. Não sei se algum de vocês quer lançar aqui este novo tema, ou se preferem que eu vá aqui... Eu posso contar-te da minha história de ver o Labirinto do Pan. Okay. Não foi o primeiro filme que eu vi dele, o primeiro filme que eu vi dele foi o Blade 2, mas lembro-me perfeitamente de... Portanto, o Labirinto do Fauno sai em 2006 e eu lembro-me perfeitamente de estar num autocarro de Lisboa para o Porto, para ir para o Fantasporto, onde apanhei a pré-release do Labirinto do Fauno. Eu não fazia ideia nenhuma para o que é que ia, ainda não tinha havido promoção quase nenhuma do filme por essa altura. Eu lembro-me que ia chegando atrasado ao filme, apanhei a sala de cinema já absolutamente apinhada de gente que claramente sabia mais do que eu para o que é que ia. E ver o Labirinto do Fauno numa sala onde ninguém estava à espera do filme que ia ver, as pessoas só conheciam a carreira do Guilherme Del Toro por essa altura, e experienciar o filme com essa gente toda de uma forma completamente nova foi uma das experiências de cinema mais engraçadas da minha vida, porque ver filmes desta maneira em festivais é sempre muito engraçado, as pessoas reagem de uma maneira muito mais expansiva, não é invulgar a ver palmas e
e não vou dizer comentários, mas as pessoas... E a pupos? E a pupos, sim, durante as exibições dos filmes, e foi impressionante a reação da sala ao filme e as reações das pessoas à minha volta à medida que o filme ia avançando. Não só pelo aspecto visual do filme, do Labirinto do Fauno, que é lindíssimo, mas pelo poder da história. E eu acho que foi quando eu vi o Labirinto do Fauno, muito mais do que com o Blade 2 ou o Hellboy, que eu realmente percebi, não, existe este gajo chamado Guilherme Del Toro, eu quero continuar a prestar muita atenção a tudo o que ele faz, e foi nessa exibição do Labirinto do Fauno que eu me tornei um fã do Guilherme Del Toro. E não foste o único, porque o Guilherme Del Toro ficou muito, aliás, não digo que ficou conhecido, mas deu boom na carreira realmente com o Labirinto do Fauno. Pelo menos como realizador de autor, porque ele já tinha tido o Blade 2, que é um filme espetacular, e o Hellboy 2 também, portanto ele já era conhecido do meio, mas não como realizador de autor. E acho que o Labirinto do Fauno é que foi assim o grande boom da carreira dele. Sim, sem dúvida. No entanto, eu continuo a achar que os primeiros filmes dele são os mais identificáveis e talvez as grandes gemas, ou melhor, as grandes pérolas da carreira dele também estão nos primeiros filmes dele. Não sei se vocês viram alguma vez pelo menos os 3 primeiros dele antes do Blade 2. Eu confesso que não. Viram algum dos filmes? Não. Não vi o Cronos. Acho que vi algumas cenas do Devil's Backbone, e honestamente o Mimic, esse passou-me completamente ao lado. O Mimic, sim. É assim, o Cronos já é muito interessante, é um filme mexicano, foi o primeiro filme que ele fez. É muito interessante, é muito Guilherme Del Toro, mesmo, e foi o filme que iniciou a parceria que ele tem com o Ron Perlman. Começou nesse filme. Então, aconselho muito a ver o Cronos, porque tu olhas para o filme e vês, isto aqui é Del Toro a 100% mesmo. Depois tens o Mimic, que em Portugal é o Predadores de Nova York, que é assim um filme mais comercial, digamos assim. Eu vi este filme. Eu vi este filme. Eu nunca tinha feito a ligação. Agora, a olhar para este póster, é que eu vi este filme quando ele saiu. Eu vi este filme em VHS. Boa. Assim, o filme é muito aporreirinho. Assim, é o filme mais comercial, mas é um filme comercial bem feito. Eu também gostei muito deste, mas um dos meus preferidos é mesmo o terceiro filme dele, que é Nas Costas do Diabo. Não me lembro agora o nome em inglês. Disseste o nome em inglês ainda há pouco? The Devil's Backbone. Exatamente, que é um filme espanhol, que é um filme de fantasmas, mas faz aqui um paralelismo com a Guerra Civil Espanhola, e com o mundo na altura, que é aqueles argumentos que por fora é algo muito simples, como o fantasma, não é? Mas ali por baixo tem muito, muito, muito significado, tem ali muitas camadas. E é um filme mesmo muito bom, que eu aconselho a qualquer pessoa a ver. Nas Costas do Diabo. E depois ele ficou mais conhecido por Play 2, Hellboy, aí já começa a carreira que toda a gente já conhece, né? E tendo em conta assim os filmes ou a carreira dele mais presente nas pessoas, sabemos que ele esteve envolvido em Hellboy, no Hobbit, né? Supostamente ele é que iria escrever e realizar os filmes. Aliás, ele teve 2 anos a escrever o argumento. Ele basicamente queimou 2 anos da vida dele a escrever algo que nunca foi para o ar, né? E talvez eu como fã, talvez seja o que eu mais queria ver, era a visão do Del Toro associada a Hobbit. E eu sei que tu, Gui, que és um grande fã também de Tolkien. Sim. Como é que seria esta fusão entre Tolkien e Del Toro? Teria sido fantástico, porque o The Hobbit, muito mais do que o Senhor dos Anéis, é um livro, é uma história com o mesmo tom de conto de fadas
que o Del Toro costuma gostar de subverter. Agora, corrijo-me se eu estiver enganado, eu tenho ideia que o Guillermo Del Toro tem de facto crédito, pelo menos parcialmente crédito na escrita dos filmes. Claramente aquilo que resultou no fim não é a visão dele, aquilo não tem nada de reconhecivelmente Guillermo Del Toro, mas eu acho que ele tem crédito na escrita, não é? Ele tem crédito, mas nada do que ele escreveu entrou nos filmes. Okay. Simplesmente são regras dos sindicatos e eles são obrigados a dar crédito a todas as pessoas que trabalharam exatamente. no argumento. É assim, não... Imaginemos que tu és um argumentista e dás uma versão ao estúdio, pá, se essa versão não for aceita, tudo bem. A questão com o Hobbit é que não houve versões submetidas, portanto, houve ali um writer's room, podemos dizer assim, não é? Uhum. E ele esteve lá, portanto, e depois saiu, mas pronto, o processo continuou. Logo ele tem que ser acreditado como argumentista. Entendes? Certo. Mas tudo mudou, até porque depois quiseram fazer 3 filmes e aquilo depois toda a dinâmica do argumento mudou e nada do que ele teve envolvido foi à frente. Mas é uma pena. É uma pena mesmo. Ver as criaturas dentro da história do Hobbit interpretadas pela mente meia deturpada do Guillermo Del Toro teria sido giríssimo. E sobretudo dar um tom mais pesado ou tenebroso àquela história que no fim acaba por ser uma história infantil e é muito levezinha. Teria sido engraçadíssimo. Sim, concordo contigo. Olha, dos filmes todos do Guillermo Del Toro, qual é que é o vosso preferido e qual é que é o vosso menos preferido? Bem, eu confesso que não sou uma fã die-hard do Guillermo Del Toro, portanto vi muito poucos dos filmes dele e alguns dos que eu vi não gostei. Mas pronto, o meu preferido é o Shape of Water. Ok. E o que eu não gostei de todo foi o Hellboy. Eu não consigo entrar naquela... Para mim é tudo uma parvoíce. I'm sorry fãs, mas tipo, é verdade. Estou só a ser honesta. Pá, eu gosto muito do Hellboy. Não é o meu preferido dos dele, mas eu gosto muito do Hellboy. Não, eu acho que o meu preferido é o Shape of Water. Acho que é a coisa mais... É o filme mais inteligente, mais profundo, com mais camadas que ele já escreveu. O piorzinho deles todos que eu vi... talvez eu diria o Blade 2. Não é que o filme seja mau, porque o filme não é mau. Dentro da trilogia dos Blades é de longe o melhor Blade. Mas é claramente um espetáculo de ação e sangueira e monstros e pouco mais. E nesse aspecto é engraçado, porque é um filme de monstros muito giro, mas não tem ali profundidade nenhuma. Não tem profundidade nenhuma. Claramente o Guillermo Del Toro tem capacidade para dar profundidade às coisas. Sim, mas a questão é que o Guillermo Del Toro tanto dá para filmes profundos como para filmes estilosos, porque ele tem um estilo muito próprio. Sim. Então, tu, por exemplo, aliás, nós temos o Pacific Rim, que aquilo profundidade é 0, mas é um espetáculo de filme. Eu gosto do Pacific Rim, for sure. Lá está, porque a visão do Guillermo Del Toro também, ela própria é um espetáculo. Sim. É entertaining à brava. Sem dúvida. Ele tem a capacidade para construir esse género de narrativa muito entusiasmante e muito divertida. Nothing wrong with that, nothing wrong. Não, nada. É fixe. Nada errado. Olha, os meus preferidos são talvez e eu vou dizer Nas Costas do Diabo. Acho que é o meu filme preferido, seguido talvez da Forma d'Água. E o meu menos preferido foi uma grande decepção minha. Eu tive depressão durante semanas que foi o Crimson Peak, certo, de 2015. O filme é muito mauzinho. Acho que foi ali um termo de altura muito desinspirado. Não gostei mesmo nada do filme. Por acaso não vi esse. Não viram? Pá, olha, também não perdem muito em não ver. Pronto. Ora, nós estamos com quanto tempo? 39 minutos. Ok. Vamos então aqui avançar para a opção da semana.
A opção da semana. Tentamos fazer aqui uma opção de semana aqui mais alargada, se vocês Acho que... tiverem visto mais coisas esta semana. Sim, Mas sim. contem-me aí tudo. Contem-me aí tudo. Sim, eu acho que sim, temos aqui pano para mangas de obsessão. Portanto, a minha primeira opção é uma série da Netflix, novamente. Tã, tipo, sponsor da Netflix. Netflix, queremos sponsors. É o End of the Fucking World. Ok. É uma série muito que é que curtinha, de 8 episódios. Cada um dos episódios tem, no máximo dos máximos, 22 minutos. Portanto, é uma série que se vê, tipo, em 2 horas. Pronto, nós vimos basicamente tudo ontem. Yeah. Ou anteontem, já não Yeah, sei. é basicamente um filme grande. É um filme grande, exato. Opa, man, a série é fantástica. Eu acho que é uma série que começa muito negativa, muito agressiva e as personagens são muito agressivas, mas há uma ternura underlying durante todos os episódios e é muito... eu senti-me muito relacionada com os personagens também. Acho que é muito criativa, sai muito fora dos limites. Eu nem consigo dizer em particular que género é que esta série é. É um drama, É uma comédia barra negra. terror, barra comédia. É uma mistura de muitas coisas. Mas está muito bem escrita. Opa. As personagens são fantásticas. Por um lado tens a personagem do rapaz que acredita que é um psicopata e Sim. realmente age como psicopata, e que está sempre, nunca sabe se há de matar a rapariga, se há de apaixonar por ela. Taylor é ela que tem uma instabilidade emocional, mas ao mesmo tempo uma ingenuidade muito relacionável. Sim, sim. E eu acho que a personagem dela, em particular, bem, aquela atriz, aquela miúda, oh meu Deus, tipo, ela é fantástica. Ela chama-se Jessica Bardem. Põe lá aí só para ver. Sim, só para ver. Bardem. Inglesa. Portanto, isto é uma série inglesa. Muito British, tu consegues sentir, tipo, o Reino Unido Sim. nos poros desta série. Opa, mas a história é fantástica, muito interessante, muito de ideias muito bizarras, exploradas de uma maneira magnífica. Recomendo vivamente. A minha outra opção da semana é uma série também da Netflix, uma série é basicamente reality TV da Netflix, que se chama Queer Eye, que é onde um grupo de homossexuais, de 5 homossexuais, que cada um tem o seu nicho. Portanto, um deles é cabeleireiro, outro é tipo fashionista, outro é adepto de culinária, está sempre a ensinar receitas. Estamos em 3, quais são os outros? Um deles faz, portanto, renovação de casas, portanto é um interior designer. E estou-me a esquecer de um último. O último é tipo cultura, é tipo ajuda basicamente ao lado da cultura. E isto basicamente é uma equipa que vem a casa de homens no Midwest, acho que é no Midwest ou é no sul dos Estados Unidos, que precisam de ajuda, basicamente. Precisam de ajuda na sua vida e basicamente esta team traz uma makeover para a vida destes homens em específico. Opa, a série é muito cómica, é muito heartwarming, tem momentos muito deep e tem estratégias. Eles ensinam muita coisa tipo específica sobre how can you live your best life, basicamente. Okay. É super entertaining, estou a divertir-me à brava ver a série e a team é fantástica. Eles têm tipo lições de vida
muito, muito boas. É tipo como se fosse um self-help book, mas é uma equipa que vem e faz a vida destes homens amazing. Boa. E tu, Gui? Força aí. Opa, eu tenho de falar de uma das coisas que me impressionaram mais em televisão ultimamente, que eu finalmente vi esta semana. Até eu ter visto isto, se me tivesses perguntado o que é que eu achava de Black Mirror, eu tinha-te dado um meh, muito sólido. A série até agora, até este momento, não me tinha convencido, já tinha visto uma data de episódios, mas até agora para mim era sempre muito sobrevalorizada, porque a maior parte dos episódios de Black Mirror que eu vi, ou quase todos, são sempre muito preachy, são sempre muito óbvios, têm sempre as suas mensagens morais muito a esfregar-te na cara, mas... Tipo, a tecnologia é má. Sim, não tenham contas de social media, não... Opa, mas o tema é esse, meu. O tema é tecnologia má, né? Está bem, mas há maneiras e maneiras de pôr mensagens nos filmes. Mas há uns que funcionam muito bem. Alguns funcionam muito bem. Mas o primeiro episódio da 4ª temporada, o USS Callister, tão bom. Eu amei. É uma história tão bem escrita, tão inteligente. A maneira como no início do episódio eles te criam empatia pelo vilão, pelo antagonista, e fazem perceber, não, coitado, este gajo não tem sorte nenhuma socialmente, ninguém o trata bem, e depois percebemos lentamente que ele é um ditador e um sádico da pior espécie dentro daquele mundo virtual que ele construiu. As ideias de ficção científica que estão a ser usadas dentro da história da recriação das consciências dentro de um mundo virtual, e essas pessoas essas consciências dentro do mundo virtual terem de aceitar que não são a consciência original, a maneira como a tensão cresce ao longo do episódio com a personagem principal, como é que ela se chama? Eu nunca sei, mas é a mãe do How I Met Your Mother. Sim, a mãe do How I Met Your Mother. A tentar arranjar estratégias para falar com ela própria, fora, no mundo real. Está tão bem escrito, está tão inteligente, fiquei brutalmente impressionado. É uma das melhores histórias de ficção científica que eu já vi. É super original, e completamente. E tão coerente e tão de pormenores e assustadora, extremamente assustadora aquela realidade. Eu fiquei com vontade que Black Mirror, que todos os outros episódios desta temporada de Black Mirror fossem sobre isto. Olha, curiosamente, para mim isso é o episódio mais fraquinho de toda a série. Sério? Oh my God. E para a vossa felicidade, sim. Há conversações para fazer um spin-off só sobre esse episódio. Yes! Pelo menos, é assim, não quer dizer que vá à frente, mas pelo menos há ideias para realmente transformar esse episódio numa série. Ok, portanto... estou muito feliz com essa notícia. A minha segunda obsessão da semana... está a perder a voz. Estou a perder a voz. A minha segunda obsessão da semana, e isto se calhar é uma coisa que nós ainda vamos falar mais no hype daqui a 1 ou 2 dias, foi que finalmente começámos a ter trailers de Legion! Yay! Finalmente temos trailers de Legion. Temos... Eu não consigo lidar. Não consigo. E são tão bons. São vários clipes pequeninos. Há alguns a focarem-se mais... né? Exatamente, a focarem-se nas personagens em específico. E aquilo que eu acho mais impressionante é que eles mostram-nos imensa coisa, dão-nos a entender que vai acontecer imensa coisa, cada coisa mais bizarra do que a anterior, e no entanto eu continuo sem ideia rigorosamente nenhuma do que raio é que se vai passar. Eles não estão a esforçar-se nada por nos dar o que quer que seja do enredo, por nos explicar o que é que aí vem. Inclusivamente temos um spot giríssimo com o Aubrey Plaza a falar diretamente para a câmara a dizer:
Não, o quê? Aquilo que vocês viram no episódio anterior, isso é tudo na vossa cabeça. É vocês na projeção do vosso subconsciente. E este género de marketing a não dar rigorosamente nada É é perfeito. muito arriscado. Habitualmente não funciona bem, mas para esta série Oh, em para esta particular série só podia ser assim. é perfeito. Yeah. Eu adoro aquele clipe em que eles nos começam a dar um bocadinho do vilão. Ou nem sabemos se é do vilão, só sabemos que temos aquelas personagens todas a bater os dentes. Oh my God. Viste esse clipe, Daniel? Não vi nenhum. Não viste vi nenhum? É Opa, a coisa mais creepy de sempre e tipo acaba num segundo, tipo acaba no instante. é tão arrepiante. Yeah. É tão arrepiante. É tão. Eu acho que o Noah Hawley o que consegue fazer é os medos que nós todos temos aqui cá dentro, tipo mentais, que estão lá muito bem guardados no caixão do subconsciente, ele consegue trazer isso e assustar as pessoas num Exatamente. formato audiovisual. Ele consegue pegar numas imagens e numas ideias muito primárias, muito primais, Yeah. como tu disseste, Sara, vem do nosso subconsciente. Ele não sei como consegue pôr o dedo em cima dessas coisas, Yeah. criar a representação visual mais assustadora possível disso, e depois quando isso aparece cria-me arrepios e mete-me um medo que vem cá do fundo. Olha, vamos falar mais sobre isto no hype. Ok, Ok, Gui? Vamos. Está prometido. Tá aqui o tease. Eu vou dar liberdade total, ok? Para tu falar sobre os teasers da segunda temporada vamos a isso. da série, ok? Portanto, pá, estar à vontade. Ok. Agora temos que avançar porque isto aqui já passou o tempo. Yeah. Eu vou Avance. só aqui dizer aqui rápido a minha opção da última semana, Aham. que foi The Expanse. Yeah. Eu devorei as duas temporadas, mas devorei no instante mesmo, que é genial mesmo. E o que eu gostei mais, e o que eu gosto mais de The Expanse não é tanto a história nem os personagens, mas sim o universo. Está muito bem construído, está muito realista. Não tens ali nada de cenas muito ficção científica, é muito à paz da realidade. Sim. Mesmo as viagens das naves, a forma tipo como eles usam a gravidade, ou mesmo as próprias naves e tudo mais, está tudo muito à base da realidade. É como se realmente o mundo andasse 200 anos e fosse dar aquilo. Sim. Yeah. E é isso que eu gosto tanto em The Expanse. É muito realista, muito Sim. realista mesmo. Sim, concordo. E tal como tu ficaste super excited com os teasers do Legion, eu fiquei bem excited por saber que em abril volta The Expanse. Portanto, Olha, é Muito bom. já em abril, portanto, não tens de esperar muito. está quase. Yeah. Está quase. Bem, pessoal, olha, vemos para a próxima semana. Temos o hype já daqui a 2 dias, portanto, vemos aí também. Abraços e beijinhos e tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Está feito. Dona.